Oi, eu sou Rubi Medeiros e eu estou aqui em Portugal. E em parceria com a Band TV e alguns amigos, eu vou apresentar para vocês o Soul Cult. Semanalmente teremos artistas de diferentes segmentos e lugares do Brasil e também do mundo. Vamos falar de dança, teatro, música, artes visuais e muito mais. Mas para vocês entenderem a dinâmica do nosso programa, eu vou fazer uma chamada e vou incluir aqui na nossa conversa dois amigos meus, a Gabriela Seixas, que é comunicadora e está lá em Guaíba, e o Gilson Filho, que está na cidade de Canoas, aí no Brasil. Oi, Rubi, bom dia! Então, tô aqui diretamente de Guaíba e resolvi propor como pauta do primeiro programa Soul Cult um pouco das suas origens aqui diretamente de Canoas. Então, convidei a Grazi Liz e o rapper de Play para falarem um pouco sobre o documentário Juventude Guajuviras que o Gilson editou. Isso aí, o documentário Juventude Guajuviras conta a história de vários dos jovens que moram nesse que é um dos bairros mais populosos do estado, né? Tem quase aí em torno de 40, 50, quase 50 mil habitantes. E hoje aqui no Soul Cult a gente vai trazer uma versão resumida dele, 20 minutos contando toda a história dessa galera. Gilson, como é que é as vinhetas, as edições, como é que tá para essa estreia de hoje aqui na Band TV? Então, uma estreia muito aguardada. A gente passou aí os últimos meses falando bastante, estudando, entendendo que tipo de linguagem a gente quer trazer para o programa, porque na realidade a gente não quer trazer só esse conteúdo bacana, mas a gente quer trazer isso de uma forma dinâmica, de uma forma divertida, e que as pessoas possam acompanhar não aí só na tela da TV, mas também no seu celular, no seu laptop, no notebook, onde quer que esteja, porque além da TV a gente também está na internet, né? Olha, é um privilégio trabalhar com vocês. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Gilson, produtores culturais que estão fazendo tantas coisas bonitas aí no Brasil. Gabi, falou com o Taíde, já chamou ele para as nossas redes. Chamei o Taíde aqui no WhatsApp, chamei a Grazi Liz e o rapper de Play, eles já estão prontos para iniciar a conversa contigo, Rubi. Então, Gilson, chama pra gente o leque cultural. Aí, hein? Você tá sempre no corre, né? Vamos lá. Olha, que saudade que eu tava de ti. Eu conto para algumas pessoas, né, que tu andou na Matias, que tu foi lá em casa e a tua generosidade. O que é cultura pro Taíde? Olha, cultura para mim, cultura é tudo aquilo que você que possa te desenvolver enquanto pessoa, certo? Existe a cultura de cada lugar, existe os cantos locais, né? Como a gente sabe, a cultura do Canto das Lavadeiras, nós temos a cultura nordestina, nós temos a cultura de vários tipos, várias etnias. Mas a cultura em si é tudo aquilo que possa me desenvolver como pessoa, como ser humano. Então, eu acho que tudo aquilo que eu posso pegar, que eu posso sentir, que pode me transformar, isso para mim é cultura. Seja livro, seja uma boa conversa, seja um disco de vinil, uma boa música, tudo para mim é cultura. Quando eu te conheci, a gente se encontrou no aeroporto de São Paulo e tu me levou para comer num bairro de São Paulo e a gente estava no teu carro e daí, de repente, o cara que foi um dos fundamentadores da cultura hip hop, um pilar, o África Bambata parou e te buzinou. E tu falou com ele. Ah, você lembra disso? Claro! Então eu queria que tu dissesse, assim, eu que tive o privilégio de conhecer o África Bambata por você, explicasse para o pessoal o que é cultura hip hop. Olha, a cultura hip hop, ela tem 4 elementos básicos, certo? Tem a música rap, a dança break, o DJ e nós temos também os b-boys e b-girls. Não podemos esquecer, inclusive aqui no Brasil, a primeira coisa que aconteceu nas ruas, em termos de hip hop, foi a dança break. Então, a cultura hip hop ela tem esses 4 elementos básicos, e daí surgiram várias vertentes musicais, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Ragamuffin é uma música da Jamaica, mas que tem muito a ver com rap, sabe o que é? E ele é inserido dentro da cultura hip hop dessa maneira. A gente vê o reggaeton, é a mesma coisa. Tem aquele ritmo latino, mas tem a linguagem do rap, que é a música do hip hop. Então, para quem quiser curtir um hip hop, pode dançar, pode se vestir num visual legal, mas o hip hop em si você sente e vive.
e não apenas escuta. Tu sentia e vivia esse hip hop nas ruas de São Paulo há muito tempo atrás. Com a cultura digital e com essa transformação com a era Covid, como é que tu vê o cenário do hip hop e da tua atuação na produção cultural em pleno século XXI, nesse novo formato? A gente teve que se adaptar, né? Se readaptar, na verdade. E o que chama atenção é que, com toda essa questão da pandemia e a tecnologia, muitos artistas apareceram e estão aparecendo. Então, tem artistas, por exemplo, que aparecem de uma hora para outra com um trabalho interessante e ele consegue ter mais visualizações do que pessoas que já são conhecidas. E vice-versa também. Então, a internet, apesar de ser como posso dizer, uma terra de ninguém, né, onde as pessoas podem ser covardes e tudo mais, tem um lado bom quando as pessoas usam a internet de maneira inteligente. Então, acho que é complicado a gente não poder sair, a gente não poder se encontrar como era antigamente, mas a gente está se readaptando para o novo mundo, que é o normal. O novo normal é a gente saber se conter. E antes a gente não sabia. Então, tudo é um reaprendizado para a gente, né? E está sendo muito legal a gente poder usar essa ferramenta que é a internet de várias maneiras para se redescobrir, sabendo como que a gente pode fazer. Se a gente não pode fazer um show, se a gente não pode ir no estúdio, como que a gente pode fazer? E graças a Deus a gente está conseguindo se virar da melhor maneira possível. E eu estou gostando muito de muitas coisas que estão aparecendo aí. Eu acredito que se não fosse a internet e essa questão toda da facilidade de colocar um trabalho no ar, a gente não ia conhecer esse sucesso aí que é o menor, como que é o nome? Menor Nico, que faz esse som o Amor o Litrão. Sim. Isso daí virou febre. Talvez se não fosse a internet, a gente não teria esse garoto aí fazendo sucesso. Então é uma coisa bem democrática, quando é usado positivamente. Então, o Taíde, que já teve em diferentes programas, já foi desenho animado, novela, reality shows, e daí eu tenho te acompanhado no Instagram, que tu tem te adaptado de uma forma muito coerente e muito arrojada para os novos tempos. Tu tá no teatro fazendo show, você tá fazendo live, você tem o podcast. Como é que é, assim, a estrela do hip hop, o nosso influenciador, um artista que atravessa décadas completamente atualizado no século XXI? Olha, eu tenho uma pessoa que me ajuda muito a me manter atual, certo? A minha esposa é minha produtora e ela é muito antenada em tudo que acontece. Independente disso, também ela tem o trabalho dela paralelo de música, né? Então, ao mesmo tempo em que eu sou um cara da antiga e que estou fazendo o meu trabalho, é sempre bom ter a visão de alguém que está antenado com tudo que está acontecendo, sabe? E ela me faz, e inclusive os bons conselhos, né? Não faça isso, é melhor você fazer aquilo. Às vezes a gente entra numa divergência, que é o normal, mas o que acaba prevalecendo é a coerência, da gente saber o que é bom e o que não é tão bom assim, porque nem tudo é grana. Inclusive, a gente já falou várias vezes sobre isso. Nem tudo é dinheiro. Muitas vezes é melhor você não ganhar uma quantidade de grana e se manter fiel às suas tradições, às suas convicções, do que simplesmente você colocar um dinheiro no bolso e você acaba não sendo quem você realmente é. Aí é aquela questão de você não vender o seu trabalho e acabar se vendendo. E aqui eu tenho esses aconselhamentos de uma pessoa que cuida muito bem do meu trabalho e cuida muito bem de mim também. Graças a Deus, eu tenho essa sorte. Olha só, eu me lembro quando a gente estava andando no Guajuviras, na Matias, na Vila Gaúcha, nos teus shows de opinião em Porto Alegre, tu tem uma relação bem estreita com os produtores culturais de diferentes cenas em Porto Alegre. Qual é a tua relação com o Rio Grande do Sul? Olha, a minha relação com o Rio Grande do Sul, eu sempre digo que o Rio Grande do Sul, para mim, é como uma segunda casa, porque foi um dos lugares que, quando eu lancei no meu início de carreira, eu fiz muitas apresentações no Rio Grande do Sul. Então, eu fui para Porto Alegre, eu fui para lugares como Viamão, Restinga Nova, Restinga Velha, vários lugares. Depois, cheguei aí para o Rio Grande, que é Pelotas, sabe como que é? Vários lugares. E eu gosto muito do clima de Porto Alegre, sabe? Eu já quase morri de frio
em Porto Alegre, já quase morri de frio várias vezes. E aconteceu uma coisa muito interessante em Porto Alegre, que é o seguinte, essa praça que tem no centro, lembra muito a Praça da República aqui de São Paulo. E uma vez eu estava fazendo o meu rolê e ia passando numa barraca, um cara falou, você é o Taíde? Falei, sou eu mesmo. Pô, você pode autografar o meu CD? Ele estava vendendo CD. Meu CD e tal. E era CD pirata, meu. E aí eu olhei e assinei o CD. Falei, assinei, ó, estamos aí. Assim que ele pegou o CD, ele começou, CD autografado do Taíde aqui comigo, hein? Só aqui, hein? Só aqui. Foi muito engraçado, muito engraçado. Aí outras pessoas vieram, eu acabei assinando e tudo bem. Ele estava batalhando, ganhando a vida dele, né? Então é um lugar que eu tenho muito carinho e eu não vejo a hora de voltar em Porto Alegre. Oh, coisa boa. Lembrei agora, né, do Senhor Tempo Bom, depois Pra Cima, depois de 20 anos, e agora vem Segura. Segura! É uma maneira singela, uma singela homenagem que eu faço aí às mulheres, porque eu tenho uma convivência diária, um cotidiano total com as minhas mulheres aqui, que eu chamo de minhas mulheres, né? Minha esposa, minhas filhas, e essas... Então, meu mundo ele é bem melhor por causa disso. Acho que se eu fosse sozinho agora, não ia ser tão legal como está sendo, né? Então, eu devo muito a essas mulheres. Fui criado por uma mulher, né? Minha avó quem me criou. Então, eu tenho uma doutrina desde a infância, desde o berço, com mulheres. E as mulheres que são fonte de inspiração para muitas pessoas. E eu digo, né, que a mulher é esse ser não apenas sagrado, de que traz a vida para a terra, mas também é esse ser feroz, que quando bota a mão, homem e as mulheres fazem a vida da gente se transformar e criar muito mais dinamismo, né? Eu gosto muito de trabalhar com as mulheres também, sou apaixonado pela minha mãe, e me lembrei que quando tu foi para Canoas uma vez, tu levou todas as filhas. Sim. E a gente se divertiu muito. E acho que a Maia era bem pequenininha. Sim, sim. Faz tempo, hein? Tá aí de mais de 10 anos. Mas assim, eu tava escutando a tua música nova e eu vi que tem novas influências, tem novas batidas. Tem um pouco dessa convivência com a nova geração, com as filhas, com a mulher. Como é que é? Olha, eu gosto de música de pista, eu gosto de música para dançar e tal. Às vezes eu faço umas músicas um pouco mais reflexivas e tal, mas eu gosto de música para pista. Então, todos os elementos que eu posso usar para fazer uma música tocar e as pessoas se divertirem, eu faço. Mesmo que a letra seja um pouco mais séria, eu tento sempre colocar ali um molejo na batida para as pessoas poderem se divertir também. E essa influência vem de tudo que eu ouço na minha casa. Eu tenho um playlist, sabe, diversos, assim, vários. No meu Spotify você vai encontrar todo tipo de playlist. Samba, pagode, música latina, música lenta, que eu gosto muito, sou muito fã de música lenta, as famosas slow jams, slow music, eu gosto demais. Tem forró, tem baião, eu ouço tudo. E essas influências acabam indo parar nas músicas que a gente cria por aqui. Eu gosto muito de trabalhar com produtores, então eles me mandam algumas batidas, e agora eu aprendi a produzir no celular. Então, agora eu vou chamar 2 produtores que vão fazer parte desse bate-papo, que são produtores que trabalham na periferia. O filme que vai passar hoje aqui no programa se chama Juventude Guajuviras, que é um bairro populoso e muito conhecido no estado do Rio Grande do Sul, aí no Brasil. Certo. E eu queria convidar o rapper D-Play e a Grazi Liz para baterem um papo e saber o que eles pensam sobre cultura nesse tempo de pandemia, nessa era, Covid, século XXI, nessa transformação que a humanidade está. Alô, produção, eles já estão aí? Tudo bom? Tudo bem. E aí, D-Play, como é que vai? Tudo bom? Salve, Taíde! Taíde é referência da antiga, a gente já se encontrou algumas vezes. Taíde é quem inspirou a gente a começar. Muito obrigado, agradeço. D-Play, o que é cultura para ti? Conta para mim e pro Taíde. Cara, eu tava pensando bastante sobre essa pergunta, o que é cultura, e ela é difícil de responder, já que a cultura é a nossa base, né? A nossa vida, basicamente, a gente vive de cultura, e para mim a cultura é conhecimento, é informação, é tudo que a gente consegue passar, o que a gente consegue receber e passar para frente, informação, diversão, e
E é difícil pensar em viver fora da cultura, né? Como te disse, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu construí, a pessoa que eu sou, que eu me tornei, foi através da cultura, através dos meus amigos que eu conheci e de grandes ídolos, que nem o Taíde, um grande ídolo meu que eu tinha, Obrigado. que foi referência no começo. A gente se encontrou várias vezes, de repente ele nem lembra, né? Porque é muita coisa. A última vez foi na casa do Hip Hop de Esteio, mas também encontrei ele no Tributo à Sabotagem em São Paulo e ele recebeu a gente muito bem lá. E, cara, cultura eu acho que é isso, é informação, é passar informação, é uma luta por melhora. E no Soul Cult, a nossa convidada especial, uma das protagonistas do filme, a cantora e rapper Grazi Liz. Grazi, o que é cultura para você? Então, cultura para mim, eu estava pensando muito referente a isso. E é uma forma de expressão, né? Uma forma de comunicar diretamente com os jovens, que é o meu trabalho. Aqueles que me conhecem sabem que eu uso a cultura como forma de prevenção e cultura de paz na minha comunidade, nas comunidades também da vizinhança, do lado. E nada melhor da forma de comunicar, de falar diretamente com os jovens, porque é a linguagem que eles mais entendem, que eles vão ouvir, que eles vão... pode comunicar não só com os jovens, como com os pais deles também. Então, a cultura, para mim, ela faz parte da minha vida. Eu surgi da cultura através de um projeto cultural e continuo vivendo a cultura. Hoje, trabalho na cultura e, a cultura ela é muito importante quando ela é fomentada da maneira certa. E esse é o papel dos agentes culturais, como eu, como o Dplay também, que faz essa movimentação no bairro, como o Taíde também. Eu acredito que nós vive a cultura, fizemos a cultura que nosso bairro, vivemos ela assim, eu sou apaixonada, né? Eu tento passar para todas as pessoas que estão ao meu lado, a minha família, apresentar um pouco de cultura para eles, que meu filho também, ensinar ele desde pequenininho, para ele já aprendendo a cultura, porque isso é muito importante, cultura transforma vidas. Dplay, falei para ele assim, ó, o que é uma geloteca? Então, a projeto Geloteca, a gente está reciclando geladeiras velhas, Olha que louco. Muitas vezes são descartadas de forma irregular, né? A gente está arrecadando essas geladeiras, trazendo os grafiteiros para transformar essas geladeiras através da sua arte, através do grafite, e estamos enchendo elas de livro e transformando em bibliotecas públicas e espalhando pelas periferias da cidade. A gente começou aqui no meu bairro com 5 geladeiras, hoje a gente tem 50 geladeiras já espalhadas em 10 cidades e estamos espalhando cada vez mais, levando cultura, literatura e arte para onde não tem esse acesso, né? Uhum. E é como se fosse também uma metáfora, né? Vocês estão aí preservando a cultura literária para as próximas gerações. Então, colocam numa geladeira. Bem pensado. Isso aí. É legal essa ideia. É uma ideia... também é filosofia, viu? Interessante que eu também estou trabalhando num projeto chamado Recicla Sampa, em que a gente mostra todas as maneiras de se reciclar. E esse trabalho aí da geloteca também não fica atrás, porque vocês estão reciclando geladeiras. Elas não gelam mais, mas se tornam bibliotecas, talvez até itinerantes, dependendo de como vocês desenvolverem. Legal. Sim. Em São Paulo acontece esse projeto também. Eu descobri depois que a gente começou ele aqui. Ele não é um projeto criado por mim. Tem uma frase do Rafa Rafuage, teu amigo também, nosso grande amigo, que fala que a gente não precisa inventar a roda, a gente tem que fazer a roda girar. E esse é um projeto mesmo que acontece em vários lugares, e aqui no Rio Grande do Sul a gente assumiu essa responsabilidade. Aí em São Paulo acontece esse projeto também com um grafiteiro, Todd One, que ele está fazendo um trabalho incrível com a gelotecas, e a gente está comunicando, a gente está criando uma rede de gelotecas que se conversem, que as periferias se conversem. E olha só, essa questão da transformação, como é que está a adaptação, como é que tu acha que está a atuação dos produtores culturais, como vocês, na era Covid, com toda essa questão, com essa maluquice que está acontecendo no mundo, como é que estão os artistas nas comunidades, como é que está o trabalho de produção cultural, tu está fazendo clipe, o Dplay está fazendo geloteca, vocês não pararam. Como é que está funcionando agora? Não. Então, aqui no bairro a gente tem uma produtora, né? A gente está trabalhando com os jovens, a produtora produz, a gente tenta apoiar os jovens que estão iniciando, até os jovens que já estão na música, porque o Covid agora a gente não consegue ter shows, mas a gente consegue fazer novos lançamentos, botar muita música na rua. O tempo que a gente está em casa, a gente consegue escrever, produzir, fazer coisas novas, fazer trabalhos novos para as pessoas poderem ver e conhecer mais, preparar esse terreno para quando voltar de novo o show, a gente voltar com tudo.
E assim, é algo muito novo, porque hoje em dia eu tenho que estar mais nas redes sociais, eu tenho que estar mais falando, filmando, gravando, tirando foto, que antigamente era só uma foto e deu, e aí encontrava a gente no show. Agora não, agora é 24 horas, a gente tá filmando, tá gravando, tá mostrando tudo. As pessoas ficam assim, ó, conectadas na gente para ninguém esquecer os artistas que a gente tem, por causa que é rede social. Agora tudo é nas redes. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, é um aprendizado novo, é algo novo, tá aprendendo. Dipley, tu quer falar mais alguma coisa importante do teu trabalho, divulgar tuas redes, falar alguma coisa importante para a gente colocar no ar? Aproveita que eu e o Taíde estamos aqui para te escutar. Falar sobre o documentário. Esse documentário foi um start de um projeto que a gente desenvolve aqui no Guajuviras, que, como tu lembra, quando a gente gravou esse documentário, aconteceu umas cenas tristes no bairro. Foi no dia do aniversário do bairro do Guajuviras, um dia antes teve uma chacina no bairro, e todas as emissoras, todos os meios de comunicação divulgaram que aqui era um bairro violento, que aqui era um lugar perigoso, e tiraram de falar, não falaram sobre o quão cultural é o bairro e quão unido é os moradores desse bairro. O Rubielso lembra que foi uma briga, vários tentaram impedir de a gente fazer o nosso aniversário do bairro, a gente fez, e aquele dia eu falei que a gente ia lutar para mudar a cara desse bairro, mostrar que era um bairro cultural, e dali surgiu a ideia de criar o Guaju Art Festival, que é um festival internacional criado por nós aqui dentro do bairro. A gente conseguiu fechar um intercâmbio com o Festival Cuida Natura da Colômbia, através da Casa do Hip Hop de Esteio, através do Rafa Rafuage, nosso parceiro. E desde então a gente está desenvolvendo várias ações, como a Giloteca, a Batalha do Passinho, Meet of Guaju, vários projetos que estão ligados dentro do Guaju Art Festival. E o grande start foi no documentário, e pela parceria do Rubielson também, que sempre nos apoiou e sempre nos deu dicas, sempre ajudando a gente de alguma forma a mostrar essa realidade cultural que o bairro é, que não é só um bairro de periferia violenta, e sim um grande exportador de talentos. Daqui saiu músicos que estão na Suíça, saiu bailarinos que estão em Nova York. Eu mesmo fui para diversos países, 6 países, levando a minha arte, a minha cultura, que saiu aqui dentro do bairro. Então, eu te agradecer, Rubielson, por esse lindo documentário que tu fez, e dali a gente conseguiu startar para fazer uma mudança real dentro do nosso bairro. Então, Taíde, o que tu poderia deixar de força, de carinho para pessoas como o Dipley, como a Grazi, que fazem cultura na sua comunidade, transformam vidas no bairro Guajuviras, em Canoas e no Rio Grande do Sul, mas esses produtores culturais que fazem da sua vida um sacrifício pela arte? Qual é a tua visão sobre isso? Olha, vou começar dizendo continuem, primeiramente, porque quando eu comecei, muitas pessoas falavam que não ia dar certo. Muitas pessoas falavam que não era uma cultura, que era coisas de vagabundo, aquilo que a gente ouve sempre no início de cada projeto que você leva adiante. E atualmente no nosso país está tendo uma desvalorização imensa da cultura, e seja ela qual for. Então, quanto mais agentes culturais tivermos, mais fortalecidos a gente vai se manter. Porque sem cultura, se nós temos a nossa cultura, se a gente vive, se a gente morre pela nossa cultura e tem pessoas querendo acabar com ela, você imagina então se a gente simplesmente não valorizar a nossa cultura e não passar essa cultura adiante. Então, e a autovalorização vem da cultura. Se você não conhece a sua história, se você não conhece a história do seu povo, você não vai se autovalorizar, porque você vai ser apenas como posso dizer, vai ser apenas um andarilho por aí. Eu estou falando andarilho no bom sentido da palavra, porque até pessoas que estão em situação de rua, que são muitos chamados aí os andarilhos, eles têm uma cultura, eles têm uma história para contar, eles vieram de alguém e tem alguém nesse lugar que gostaria que essa pessoa que está jogada pelo mundo voltasse. Tudo é cultura. Então, quero agradecer, inclusive, essas pessoas que trabalham com cultura, que são essas pessoas que fazem a gente conhecer outras pessoas amanhã. Quando eu estive no Guajuviras, eu conheci um pouco da cultura do Guajuviras. Quando eu estive lá no Rio Grande, quando eu estive em Pelotas, eu conheci um pouco da cultura dali, né? Existe a cultura gaúcha, mas existe a cultura local de cada lugar. E se essas pessoas não trabalharem para que isso permaneça vivo, a gente não vai ter cultura para a gente poder viver amanhã. Então, quero agradecer as pessoas que trabalham com cultura. Eu me incluo nelas, e você também, porque você já faz um trabalho cultural de 1000 anos, né, Rubielso?
Então, o D-Play está de parabéns, a Grazi está de parabéns e continue. Muitos vão fazer vocês quererem desistir, mas jamais, desistir jamais. Então, para concluir esse bloco que se chama Leque Cultural, que é um leque de convidados de diferentes cenários, de impactos, de transições e transfusões culturais, de formas e atos diferentes, eu queria convidar vocês para assistirem uma coisa que a gente fez junto com o rapper D-Play, Taíde, que é um filme que se chama Juventude Guajuviras, que vai entrar no ar agora. Oi pessoal, tudo bem? Eu já contei história sobre envelhecimento, história sobre transformação social. Já viajei para alguns lugares do mundo fazendo documentários sobre o voluntariado. Dessa vez, a convite da professora Luciana Halp, eu resolvi ir até o bairro Guajuviras e, junto com ela e com um time de pesquisadores, traçar um pouquinho o perfil desses jovens protagonistas. Penso em desistir, eu não sei, vou resistir. Flashes na cabeça como cheguei até... Então, meu nome é Luciane Halp, eu sou professora aqui do programa de pós-graduação em Memória Social e Bens Culturais em Gonçalves. Quando eu comecei a pensar sobre o que me interessaria aqui em Canoas, nesse sentido de pensar em memória e entrelaçar isso com a juventude, o Guajuviras pareceu como um bairro bastante interessante, porque ele vinha em pleno desenvolvimento, né, de algo diferente aqui para a cidade, que também ocorria no bairro Matias Velho, né, mas como o Guajuviras tinha uma história pela questão da ocupação, né, uma história também importante em termos de desenvolvimento cultural, de várias expressões culturais, muito capitaneada por jovens, né, a gente resolveu fazer essa imersão assim, etnográfica, que é o método que nós usamos no Guajuviras. Então, a partir daí, no ano de 2015, a gente começou a ir para o Guajuviras, né? Eu fui com a minha equipe de alunas, né, bolsistas, voluntárias, e a gente ia para o Guajuviras. Caminhava por lá, tentava conhecer o bairro, começamos a visitar os equipamentos sociais que tinham sido implantados com a verba do Pronace, que é quem instala, né, o projeto Território de Paz no Brasil inteiro, naquele momento, com a ajuda do governo estadual e municipal. E nesse caminho a gente chega na Casa de Juventudes, que foi o nosso grande parceiro na execução desse projeto. Meu nome é Jorge Ramos, eu tenho 38 anos, sou conhecido aqui no bairro como Jordi, conhecido também no rap como JRF, Dom Supremo, porque eu já faço um trabalho aí já há mais de 16 anos. Estamos aí tentando resgatar aí a gurizada, longe do caminho das drogas e do crime aí, que é uma coisa que é muito forte aqui no bairro, né? O Território de Paz foi um modelo adotado pelo governo do estado, que no meu entendimento a ideia inicial até era boa, mas como toda máquina pública ela tem que ter dinheiro, tem que ter o financeiro para poder tocar o projeto para frente. E foi o que faltou com a economia local. E o que vocês escrevem nas letras de vocês? Cara, a realidade, que é passar a mensagem de uma forma poética, uma forma que te faça pensar. Eu tenho que decifrar isso que ele falou, aí vai pensar cada vez mais quando se tocar. É uma ideia positiva, uma ideia com conteúdo. Qual é o teu nome? Roger, 26 anos, morador do Guajuvira desde o início, sobrevivente daqui. E por que sobrevivente? Porque só quem sobrevive aqui sabe como é sobreviver nessas ruas, cara. É difícil. Aqui a verdade é muito pouco, a violência é muito alta, mas ainda... Mas aqui é o Território de Paz, quando eu entro aqui diz lá Território de Paz, por que tu acha que é violência? Só na frase, né? Bom, cara. A frase diz muito, né? O Território de Paz, mas na verdade quem mora aqui dentro sabe que não existe paz. O Território de Paz é esse bombardeio de atividades socioeducativas e sociocomunitárias que promovem o bem-estar e o empoderamento da comunidade. Acho que era essa a lógica. Na verdade, assim, um programa Território de Paz ele vai ser implantado no município com grande índice de homicídios, né? Consequentemente de violência, que a gente consegue medir mais a questão do homicídio. Então, ele vai pensar a segurança, e por isso eu acho interessante, né, o que sair um pouco dos problemas da sua violência e drogas e pensar soluções, né? Então, ele começa a pensar num paradigma de segurança comunitária e ampliada, em que tu trabalha fortemente a questão da repressão, né, da tecnologia para tu ter um monitoramento melhor, entraram as câmeras de vídeo, os detectores de tiros, que tiveram resultados bem expressivos, né? Os primeiros anos do Território de Paz houve uma diminuição enorme de homicídios, então ele teve toda aquelas luzes sobre ele. E juntamente, o que eu acho mais interessante é a questão dos equipamentos sociais. Meu nome completo é William Siqueira da Cunha. Quantos anos, William? Eu tenho 21. E o que tu faz aqui hoje nos 30 anos do Guajuviras? Eu vim aqui para representar a comunidade, né? O Guajuvira, como eu moro aqui,
eu canto funk, me convidaram para mim vir aqui representar a quebrada no funk, entendeu? Canoas, minha terra, município de valor. Coração que dentro encerra tanta bravura e tanto amor. Os jovens cojuvidas, eles têm uma carência gigantesca, pelo que eu convivi com eles. A carência deles é de atenção, é de mostrar ao mundo, é alguém que esteja disponível para ensinar, para mostrar outros caminhos, que a vida ali também, ela é, querendo ou não, é uma situação de vulnerabilidade, tanto para adulto como para jovens, para as crianças. E esses jovens, eles acessam essa TV, essa mídia, eles acessam a mesma mídia que as mesmas pessoas do centro acessam, e essa mídia ensina que eles são vítimas. Eu me chamo Priscila Graziella, eu não gosto de falar meu nome, mas todo mundo me conhece aqui no bairro como Grazilis. O que tu diz dessas políticas como território de paz? Ai, essa frase assim sobre o território de paz, eu não acredito, né? Tipo, porque aqui não é território de paz realmente, mas também a gente não pode desmerecer o bairro Guajuvira, gente. Eu sempre digo isso por causa que o pessoal, ele sempre diz que aqui acontece tudo errado, mortes aqui, sei lá o quê, mas acontece em todos os lugares, entendeu? E como é que tu transfere isso para tuas letras de música? Eu posso cantar um pedacinho de uma música? Pode. Que aí ela diz tudo. Aos poucos, meus sonhos foram me reencontrar. Já adormeceu no peito, mas a pouco a indignação me fez voltar a pulsar. Pois é assim, que as pedras são quebradas. Pois é assim, aos poucos são lapidadas. Alcancei o futuro que me guardava. Na trajetória muitas lágrimas já foram guardadas. O rapper Ultimato é dono e proprietário da Malca Chique e meu esposo também. Tô escutando a música pra poder cantar no Gabriel Pensador, dia 1º de maio. Todos pelo mesmo objetivo de estar passando a sua mensagem através da rima. E isso vai ser muito da hora. Vários cantores de rap, tanto mulheres quanto homens, b-boys, grafiteiros, tudo unido pra passar a sua mensagem através do hip hop. Pamela e Grazi, vocês estão com relógio? Olha, eu tô com o relógio perdido. Que horas são? Não sei. Tá na hora de morar no chão. O que vocês prepararam enquanto artistas aqui do Guajuviras e jovens? Nossa, a gente preparou um show com toda a banca inteirinha da Movimento Contínuo, a qual faz parte eu, o rapper Ultimato, o Roger, o Rafuage vai estar junto, o Dplay vai estar junto, a gente vai estar tudo subindo em cima, cantando nossas músicas, e músicas que falam do Guajuviras, músicas que falam de território de paz, e músicas que falam do dia a dia daqui, do bairro, da comunidade. A gente vai estar levando pra cima do palco, interagindo com o pessoal. Toda vez que eu saio daqui, fico um tempão fora, quando eu volto, é que nem chegar em casa. Quando chegar na entrada do Guajuviras, eu me sinto como eu tô em casa, é minha casa. O Guajuviras é toda a minha casa. Toda a história minha da música é contada em cima do Guajuviras. Todas as minhas letras foram contando sobre o Guajuviras. Então, o Guajuviras pra mim é minha casa. Quando eu falei que ia cantar rap há uns anos atrás, que falei que ia conquistar os meus sonhos através do rap, que ia conhecer o mundo através do rap, os caras lá falaram que eu não ia conseguir, tá ligado? Só que a gente conseguiu, mano. E ver que tudo que aconteceu, né? Porque quando a gente veio pra cá, tipo, não tinha nada no Guajuviras. Agora tem tanta coisa boa, e as pessoas só falam das partes ruins, né? O que a TV noticia é só a morte no Guajuviras, mas ninguém noticia que tem um monte de artista aqui, tem um monte de projeto social aqui dentro, tem muita coisa bonita aqui dentro que ninguém noticia. E é o que eu pretendo fazer, né? Meu nome é Célio Neto, eu moro em Canoas já faz 17 anos. E hoje eu vim fazer mais uma apresentação aqui para vocês. E essa apresentação, por que está acontecendo? Por causa que a gente não tem muita valorização de música no Guajuviras, principalmente em Canoas e ainda mais no Rio Grande do Sul.
Então a gente está tentando puxar mais os artistas do Guajuviras, mais os artistas de Canoas, os caras que são um pouco menos conhecidos. A gente tem que valorizar bem mais a música. Os projetos, tipo Território de Paz, Casa da Juventude. A Casa da Juventude eu só fui umas 2 vezes. Eu até ia gravar um som lá, só que eu nunca gravei, sabe? Sempre falei com o cara que ia gravar e nunca fui. Por que tu nunca foi? Eu nunca fui por causa que é falta de vontade, né? Eu achava assim que muita gente ia pra lá e tinha gente lá que eu não gostava também. E eu não fui também por causa de vergonha aquele tempo, né? Há muito tempo isso. Eu era muito envergonhado com a minha voz ainda, eu não cantava bem afinado ainda. Desculpa se não rio, se levo tão a sério. Quando eu te olho eu tremo. Eduardo da Marcha Benda. Eduardo. Da Marcha Benda. Quantos anos? 22. E tu? Eu sou José Carlos Cardoso Filho. E me conta qual é o nome da banda de vocês? Banda Free Birds. E quanto tempo ela existe? Mais ou menos 2 anos. E aqui no Guajuviras não é só hip hop quem tem, então? Não, aqui é o que mais tem, a terra das bandas, aqui é o Guajuviras. Me explica um pouco, assim, porque quando eu falo de Guajuviras a galera diz, a galera do funk, do rap. Não é que assim, ó, digamos assim, aqui é dividido por setores no caso, eu moro no setor 4. Só ali perto da minha casa tem umas 3 bandinhas de rock, então é uma coisa que também precisa de um apoio. Tem muita banda aí que é boa aqui, na volta aqui, que não tem um certo recurso também para investir ou não tem tanto apoio que nem a gente teve aqui hoje. Vocês acham que tem preconceito por vocês serem do Guajuviras? Olha, do Guajuviras não, mas por a gente ser uma banda de rock, tem um pouquinho. Uma banda de rock um pouco nesse estilo, e é muito, não é pouco, é muito. Eu não tô dizendo que pra gente não é difícil, que podia ser mais fácil. A gente continua do mesmo jeito, mas para um som mais comercial, que nem tal o sertanejo, até muito essa parada também de música pop, o rap também, que tá ganhando uma cena muito forte, fica um pouco mais fácil em si. Mas pro rock aqui tá um pouco difícil. Não espere pela manhã, que simplesmente pode não chegar. Porque a vida, ela não volta mais. Aproveite hoje, porque amanhã Deus tem paz. A vida não volta mais. Aproveite hoje ou amanhã, é Deus quem faz. Aproveite hoje, porque amanhã, o salário do pecado é a morte. E como ela, só Jesus pode, ele deixa a vida. Olha essa boquinha dançando em cima do sol. Eu vou mandar pra vir. E essa valorização do Dia da Fogueira, que foi lindo também, aquele dia dos mais velhos estar lá para contar a história. Eu pude entrevistar os mais velhos. Essa ideia de fazer a festa dos 30 anos, surgiu o Dplay me mandando uma mensagem, mas tinha que ter uma festa e tinha que acontecer, então vamos falar com a prefeitura, vamos achar um dispositivo, alguém que nos ajude. Então a ideia que era de um, que passou para um e aí se passou para todos, aconteceu aquela festa incrível que durou quase uma semana. Foi demais. Deu trabalho até para fazer todo, mais o Dplay, né, para poder chamar os jovens, para fazer a banda, para dizer que tinha tempo, para dizer que tinha horário e para ter segurança, que eles iam ter palco, que eles iam ter uma bateria, que eles iam ter microfone, que ia ter som, convencer esses jovens que não era só uma coisa de chegar lá e cantar. Que é a liderança, né, desses que já estão empoderados. Sim, o Dplay foi a liderança naquele momento e que ele tem uma influência muito grande e deu certo. Por que tu organiza e monta comitê e se junta com a galera embolado para fazer a festa do bairro? Então, a festa do bairro é uma festa tradicional, né? Porque para comemorar, como disse, não um aniversário, mas mais sim um aniversário de luta, da conquista que foi a gente estar no bairro, né? De ter, e para movimentar a cultura, que nem eu sempre falo que o Guajuviras é um polo cultural. Tem lá 70, 80 artistas lá, bandas e tudo que é gênero musical e dança, e teatro, tudo. E que a gente não tem muito espaço aonde se apresentar. Países que tu foi? Colômbia? Fui para Colômbia,
fui para a Argentina, para o Uruguai. Na Europa a gente foi para Portugal, para Espanha, para França. A gente foi em Paris uma semana em Paris. Foi algo incrível que a gente conseguiu através da música. E por isso que eu acho a importância. O pessoal abraçou a ideia do bairro. A gente lançou uma ideia de mostrar que o bairro era um polo cultural, que não era só violência. E a população que estava lá abraçou essa ideia. Que a gente vai conseguir transformar cada vez mais o bairro em polo cultural. E mostrar a resistência artística, através da arte. Eu sempre falo uma questão, assim, eu tenho um alerta de notícias do Gosto de Vírus, né, que vem no meu e-mail, todas as notícias que aparecem. E as notícias, assim, 90%, para não dizer 95%, são notícias negativas. Morre mais um, é tráfico de drogas, não sei quem foi preso, né, violências em geral. Então, como é que é esse jovem que olha para o seu bairro, que olha para si mesmo por essas lentes, que só vem o negativo? A gente não pode negar a realidade, mas a gente tem que pensar o que tem de potência aí. Então o projeto ele buscou sempre ir nesse sentido, com eles, né? Por isso a questão da etnografia. A gente fez depois um grupo focal com jovens, que foram alguns encontros em grupo pensando com eles. E apareceram coisas muito legais, tipo assim, a questão de jovens que eram do tráfico, e a partir desses equipamentos sociais viram outra possibilidade de ter visibilidade, de ter um caminho de vida, e saíram do tráfico e aproveitaram e estão hoje em outras, né, em outra batida bem diferente, mostrando não, é isso aí, dá para fazer outra coisa, eu não quero morrer cedo, eu quero mostrar minha arte, mostrar minha cultura. Eu gosto de falar que como eu consegui ir lá, né? Como eu saí do bairro pobre, lá do bairro, lá de periferia, lá, e consegui chegar a Paris, tocar no maior festival de rap da Europa, e os caras, para mostrar que como é capaz. E os caras não desistem do sonho, se tu tá tocando lá, tua música, quase ninguém te conhece, vou desistir ou não. É sonho tu consegue alcançar, a gente alcançou através da música, qualquer um pode alcançar. O mundo tá aí para se explorar. Nome completo? América Medeiros. Profissão? Estudante de licenciatura em dança. Não tenho uma profissão exata ainda, mas seria bailarina e escritora. Por que escritora? Porque eu escrevi um livro no passado, que eu publiquei uma autobiografia chamada Salvo pela Dança, onde eu conto a história de tudo que eu vivi antes de ter sido adotada aos 14 anos. E onde é que tu nasceu? Eu nasci no bairro Guajuveiras, aqui em Canoas. Os jovens da minha época eram diferentes dos que são atualmente, sabe? A minha geração de jovens do Guajuveiras é uma galera que ficou batalhando muito para que o bairro se desenvolvesse, para que a cultura dele fosse reconhecida e para que a gente saísse das páginas de polícia para as páginas de cultura e lazer dos jornais, tanto impressos quanto os da TV. Então, a minha geração de jovens foi uma geração... Nós somos uma geração de jovens, né, ainda, mas nós fomos as pessoas que batalhamos ali para que o bairro fosse reconhecido como um bairro bom e como um bairro de cultura e de família, que as pessoas não reconheciam, só reconheciam apenas como um bairro de assalto, um bairro de tráfico, um bairro perigoso. E através dessa geração de jovens, hoje o bairro é muito melhor do que era quando eu morei lá, em 2007, 2008. Pai, por tudo que me fez, o seu amor me transformou outra vez, me ofereceu muito mais do que eu podia imaginar. Como é que tu poderia traduzir para os meninos e para o nosso espectador um pouco mais do que tu pensa sobre cultura? Cultura, na verdade, tem dois aspectos. O que ela é, mas o que nós estamos falando aqui é como nós queremos projetar. Porque quando você faz um filme, é para mostrar como nós somos, como você faz um documentário, quando você escreve... mesmo literatura, você traz o que nós somos, mas o que nós não gostaríamos de ser e também o que nós não estamos gostando do que fazem com a gente.